Olá, povo do meu canal, muito obrigado por assistir mais um dia. O meu canal é Viajante Manauara. Primeiramente, aqui quem vos fala é o Tom Rodrigues. Eu estou nesse canal já há alguns anos, divulgo um pouco do dia a dia, sobre qualidade, sobre viagem, sobre finanças, na parte da viagem, de planejamento. Não esqueça primeiro de se inscrever no canal, isso ajuda bastante, de acompanhar meu canal. O meu canal é um canal simples ainda, mas a ideia aqui é divulgar um pouco o dia a dia. Hoje o assunto principal que eu venho falar é o que está mais acontecendo em Portugal. O que acontece? Para quem está um pouco fora do contexto, Portugal está criando várias normas, vários decretos dentro do país para expulsar o máximo de imigrantes possíveis, né? Então, até aqueles imigrantes que pagam seus impostos, eles estão criando uma forma de tentar mandar embora também. Provavelmente o país é soberano, então eles decidem o que eles querem e tudo bem. Mas hoje eu venho falar então com o povo CPLP, Comunidade de Países Portuguesa, de língua portuguesa, e também com os brasileiros. É hora de recomeçar. Então você está aí, viu essas notícias, viu que vai ser demorado para você ter sua cidadania, para você ser reconhecido como pessoa, como ter direitos melhores aqui em Portugal. Então você viu que não vale a pena ficar num país onde não é respeitado pelo governo e vai perder tempo, viu que não aumenta o salário, que tudo continua na mesma. Sempre vai ganhar aqueles 870 euros, os trabalhos sempre vão ser os mesmos, muita escravidão, muito trabalho, trabalho domingo a domingo, muitas das vezes sem uma folga na semana. Isso acontece em muitas empresas aqui. Então, vou falar para vocês o planejamento para quem vai voltar. O que deve fazer primeiro? O que tem que pensar? Antes de eu falar os valores, digamos que, vamos lá, eu gosto de usar exemplos e fazer comparações. Então você está empregado, já é um bom caminho para emigrar, para voltar, para recomeçar no Brasil. Eu vou falar com valores brasileiros, porque eu não conheço Angola, eu não conheço ainda outros países de língua portuguesa, nem moedas, né? Mas depois você converta, porque no final eu vou falar em euro. Então, assim, você que vai voltar, vai regressar ao país, se você estiver trabalhando, que é o mínimo, né, tem que estar trabalhando para você voltar com dignidade ao país. Então, tenha cuidado em pedir a conta, se planeje. A primeira coisa que você deve olhar é as passagens de avião. E aonde que você pesquisa as passagens de avião? Tem um site do próprio Google, que é o Google, coloca aí, escreve aí, Google Voos, V-O-O-S, Google Voos. Pode escrever no motor de pesquisa, lá na pesquisa, que você encontra o Google Voos. Vai abrir o site do Google e você coloca lá, então, por exemplo, se você mora em Porto, aí coloca a cidade mais próxima, ou a cidade onde você mora. Se for São Paulo, Porto, São Paulo. Obviamente vai ter viagem direto, vai ser mais rápido. E lá você coloca a quantidade de pessoas e verifica mais ou menos o preço. Vai aparecer uma média, verifica os dias mais barato. É bom sempre uns 15 dias para frente, fica bem mais barato. Você vai ver lá em cima o valor em euros, mas você pode lá embaixo, não tem uma opção para você colocar em real. E a grande coisa boa é que você pode usar o seu cartão de crédito brasileiro. Todo brasileiro tem um cartão de crédito. Então, atualmente as passagens elas estão custando em média de R$ 2.500 a R$ 3.500 por pessoa. Então calcula isso. Já tem em mente que você vai gastar. Esse vídeo aqui é para calcular para duas pessoas, um casal. Vamos calcular que você tenha seja duas pessoas e vocês vão voltar para o Brasil, vão recomeçar a vida lá. Então tenha em mente que vocês vão gastar cerca de R$ 7.000. Então, R$ 7.000
é um preço um pouco alto, se vocês analisarem. Mas vocês podem, geralmente nas companhias aéreas, principalmente as brasileiras, Azul, Latam, elas parcelam em até 10 vezes sem juros. Então 7.000 fica R$ 700 ao mês, durante 10 meses. Então esse é o teu primeiro pensamento. Analisa isso, porque é o que tu vai, se você for recomeçar, se você não tiver esse dinheiro guardado, você vai ter essa dívida a mais ao retornar para o Brasil, tá bem? Então perfeito, vocês foram lá no Google, compraram a sua passagem. E agora, e o trabalho? O trabalho tem que ser uma coisa a ser pensada. Eu vou explicar algumas coisas que eu entendo na parte do trabalho. O trabalho, se você for, depende muito do contrato aqui em Portugal para você pedir a conta. Então, se você trabalhar menos de 6 meses numa empresa, independente do contrato, você tem que cumprir 15 dias corridos. Então, você trabalhou numa empresa e você pediu a conta, tem 15 dias corridos para pagar. Não vá sair em cima da hora e você vai pagar isso lá para a empresa, não é compensa. Você que tem que receber, não a empresa. E o lado bom é que você cumprindo esses avisos, você ganha um dinheirinho a mais, leva um dinheirinho a mais. O euro é uma moeda mais forte, então acaba que aqui em Portugal pode ser pouco, mas lá no Brasil dá uma levantada, né? Convenhamos. Vamos pensar assim. Nesse caso, deixa eu continuar a minha linha de raciocínio. Para quem tem contrato com mais de 6 meses, até 2 anos, tem que cumprir 30 dias corridos. Já é um pouco mais de tempo. Então, analisa antes de comprar passagem, olha bem, veja se vale a pena. A data que você vai comprar. Não compre muito em cima da hora. Compre uns 3 meses depois, vai organizando, vai guardando um dinheiro e eu já vou falar quanto você tem que guardar. Pronto. Depois desse contrato de 2 meses, quer dizer, de 6 a 2 anos, se você passar de 2 anos, dependendo do contrato, você tem que cumprir 60 dias corrido de férias. É o que minha mãe agora está cumprindo o aviso dela prévio. Então tem que cumprir todas essas regras, tá? Perfeito. Você já pediu a conta, comprou passagem, está se organizando, agora é hora de guardar dinheiro. E quanto é que tá as coisas no Brasil? Você vai recomeçar, digamos que você já está aqui há 2 anos aqui em Portugal, já está há 3 anos, 5 anos, está desnorteado. Aqui eu vou calcular como você não tivesse casa no Brasil. Então, se você tiver casa no Brasil, não calcule essa parte aqui que eu vou dizer do aluguel, tá? Porque pode ser que o aluguel para vocês não faça sentido, mas vocês vão ter conta lá na casa, então vocês tiram o valor depois. Eu vou dizer o valor e vocês tiram da conta para ver se bate. E isso eu estou calculando, dividindo aqui o cartão de crédito para vocês voltarem ao Brasil, né? A não ser que vocês tenham esse dinheiro guardado, isso é perfeito. Vocês vão voltar com mínimas contas. Aqui nessa conta que eu calculei 4 meses. 4 meses é uma ideia mais ou menos para você voltar ao Brasil, respirar um pouco, andar um pouco, ficar um pouco mais tranquilo, visitar a família e começar a procurar trabalho, né? Então aqui eu calculei 4 meses, que é uma média assim mais ou menos para você procurar. Isso são para aquelas pessoas que estão a todo momento ali mandando currículo, mandando e-mail, respondendo, correndo atrás. Não é aquelas pessoas que mandam um currículo a cada mês, não. Isso aqui é 4 meses, é para procurar logo emprego com urgência. Então vamos lá. Para quem paga aluguel, voltei ao Brasil. Digamos que você fique lá uns 2, 3 dias na casa de um parente, da mãe, do pai. Perfeito. Daí você não vai pagar a conta. Mas se você pagar alguma coisa, tenha atenção que você vai pagar um hotel, uma hospedagem, uma diária no Brasil mais ou menos para 2 pessoas, um hotelzinho baratinho assim, tá mais ou menos 150, 180 diária. Tenha atenção nisso, isso aí eu não vou calcular, eu vou calcular aqui o valor já do aluguel. O aluguel mensal no Brasil, para uma capital, tá? Eu falo uma cidade, atualmente eu comparo muito mais Curitiba, que eu morei muitos anos. Atualmente em Curitiba, num bairro assim não central, um pouco mais afastado, para 2 pessoas, num apartamento de 42 metros quadrados, está custando em média R$ 1.000 a 1.200. Então vamos calcular como fosse R$ 1.000, isso sem contar com condomínio. Então a primeira conta aí da sua lista é o aluguel, R$ 1.000.
Depois, o condomínio. O condomínio, em média, depende muito do lugar onde você vai morar, mas se fosse Minha Casa Minha Vida, geralmente é 350, 400 reais. Então, mais 350. A alimentação, que é uma coisa muito importante. Quando você vai voltar, você vai se deparar com os preços estão muito além do que você imagina, muito mais alto. A inflação está alta, então você tem que ter muita atenção na alimentação. Alimentação é uma coisa muito importante. Então, você vai voltar e vai se deparar com os preços. Quanto é que está a média atualmente de alimentação no Brasil? Qual é o valor mais ou menos em média que você está gastando no Brasil? Eu fiz um cálculo aqui, entrei no site do Condo, no supermercado lá de Curitiba, e calculei para 2 pessoas o mês todo, deu em média R$ 1.200. Então, você vai gastar R$ 1.200 por mês. Luz, aí depende de cada pessoa, mas uma média dá R$ 200 por mês. Internet também depende da operadora onde você mora. Lá no meu caso está mais ou menos de 100 a 150, então eu calculei aqui 150. Água. Alguns condomínios já estão incluso águas, outros, se for uma casa, não vai estar, então vai dar uma média de R$ 80. Gás. Depende do quanto você gasta, mas você começando, você economizando, vai ser uma média de R$ 60 se for aquele gás encanado, tá? Por mês. Cartão de crédito. Eu coloquei essa dívidazinha aqui porque a maioria das pessoas que voltam ao Brasil volta com uma certa dívida, né? Seja para comprar passagem, seja porque já tinha alguma outra dívida, seja porque está pagando uma dívida antiga, seja porque está pagando a parcela do apartamento, tinha um apartamento no Brasil, seja por inúmeras questões. Mas você já tem o seu, digamos, eu coloquei a dívida aqui do cartão de crédito para retorno ao Brasil. Então eu calculei aqui como se fosse R$ 700 vezes 10. Então você vai pagar 10 parcelinhas de 700. Quanto é que dá o valor de tudo isso? Dá R$ 3.740 por mês. R$ 3.740 por mês para 2 pessoas. Então, essa é uma média para você começar, para quem não tem casa própria, para quem não vai depender de ninguém, vai começar do zero, vai ter que procurar apartamento para uma capital mais ou menos. Se for para o interior, pode ser que caia até substancialmente um pouco mais, né? Uns 30%, 20%. Agora vamos multiplicar isso por 4 meses. Quanto é que dá? Dá R$ 14.960. R$ 14.960. Quanto dá em euro? Para a pessoa começar, 2.367 euros. Aí vamos pensar assim, você pediu a conta, está cumprindo o seu aviso, vai avisar um mês antes lá a pessoa lá onde você mora, você vai pagar certinho as contas. Digamos que a sua rescisão, a sua do seu marido, digamos que a sua seja 1.000 e 1.200 e a do seu marido mais 1.200. Você cumpriu o aviso, fez tudo certinho, guardou alguns euricos, lá tem alguns euricos guardadinhos, isso já é muito bom. Mas mesmo que você peça a conta, se organize e tá pelo menos 6 meses na empresa, você já vai ter mais ou menos uma rescisão em média de 1.000 a 1.200. Se você pedir, porque você tem que comparar que você tem direito a subsídio Natal, que é o 13º, tem férias, se você ainda não recebeu, tem as férias acumuladas, então você vai receber mais ou menos essa média, 1.000 a 1.200 euros. Aí calcula com o seu marido, ou irmão, ou qualquer outra pessoa, vai dar o valor para você ficar 4 meses no Brasil para recomeçar, entende? Então isso aqui é ótimo para você já ter uma ideia que você vai recomeçar pelo menos com dignidade, né? Aqui eu não coloco luxo, eu não estou colocando lazer, que você vai voltar e vai comer numa churrascaria, que você vai não sei aonde, vai viajar pelo Brasil antes de começar a trabalhar. Eu coloquei aqui só uma ideia para quem está cansado do atual governo, não quer mais ficar aqui, não pensa mais em morar na Europa, cansou da Europa, cansou de Portugal, cansou de Espanha, cansou de Inglaterra e quer começar uma vida, mas não tem de onde pensar e ganha pouco, sempre ganha um salário mínimo e quer recomeçar. Aqui é uma ideia para você pelo menos ter uma luz. É 100%? Não é, mas aqui é uma ideia para você começar a pensar. Então sempre analise. Eu sei que eu sou muito ansioso, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu não consigo planejar assim para muito tempo. O máximo que eu já consegui planejar foi para comprar a passagem de cruzeiro
que eu fiz uma travessia pelo mundo. Pelo mundo não, fui até o Brasil, né? Pelo mundo ainda não tive essa oportunidade. E tive que comprar passagem um ano antes. Então foi uma luta, uma tortura diária, porque eu sou muito ansioso. Mas, pelo menos 3 meses antes, tenta 3 meses antes fazer um planejamento, se organizar, vai guardando o dinheirinho. Nem que seja 100 euros, porque assim, 100 euros ajuda mais lá no final na rescisão. 100 euros são 600 reais mais ou menos. Então, se você guarda 100, teu esposo guarda 100, são 1.000 e pouco por mês. Durante 3 meses dá 3.000 reais. Ajuda pelo menos a metade do valor que você precisa, né? 3.000 dá um mês de contas pagas, nessa análise que eu fiz. Outra coisa importante, veja que você, quando vai sair aqui de Portugal, que é o atual lugar onde eu moro, veja que você tem as contas aqui, tem a conta da água, da luz, tem algumas contas que tem que se organizar, às vezes você vai pagar alguns meses para frente, tem que o aviso prévio que você tem que avisar que vai sair, tem o calção, se você tiver direito ao calção, tem que avisar pelo menos um mês antes para você receber o calção. Outra questão, tem um telefone, você tem que ver se você tem que contrato com o telefone, se não é pré-pago, é o pós-pago. Então tem alguns contratos que tem no mínimo ter 2 anos de contrato. Então tem que se organizar. Às vezes você vai pagar uns meses para frente em euro, estando lá no Brasil. Então pensa um pouco nisso. Outra coisa, se você tiver uma dívida no banco, não saia de Portugal sem pagar essas dívidas. Se não tem agora, pague mais lá na frente, mas não deixe de pagar, porque você não sabe o dia que precisar lá na frente. Vai que você precisa voltar aqui para a Europa e você vai estar cheio de dívida nas finanças. Não vale a pena. Então, vá pagando, vá se esforçando. Mesmo que você deva 1 mês, 2 meses, se organiza lá e paga. Vai pagando as contas. Então, esse vídeo aqui é para as pessoas que vão recomeçar no Brasil com pouco. Se você for uma pessoa mais organizada, você pode ficar até 1 ano sem trabalhar tranquilamente, porque isso aqui é para pessoas que não se organizaram ou se organizaram agora, 3 meses antes. Você vai voltar para o Brasil, vai voltar pelo menos com dignidade, né? Nós não podemos voltar com a mão na frente e outra atrás, como infelizmente lá aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu vejo todo dia muitas pessoas sendo deportadas, com dívida, devendo mais de 100 mil reais, emprestaram dinheiro nos bancos brasileiros. Sabe que os bancos brasileiros têm uns juros assim, ó, exorbitante, muito alto, e agora vai ser mais alto ainda, que a inflação está super alta no Brasil. Então tenha cuidado, volte, mas volte com dignidade, volte com o máximo, né, de dignidade possível. Então se organize que tudo vai dar certo. Então essa foi uma dica minha. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Isso ajuda bastante o meu canal. E é basicamente isso. Aqui está todas as contas. Então, revisando lá. Não esqueça de olhar a primeira passagem para ter uma média. A sua cidade, depende muito da sua cidade. Tem cidade que você não tem avião, você vai ter que descer no aeroporto, vai ter que pagar. Calcula tudo isso também. Coloca na mentalidade, quando você chegar no aeroporto, se você não morar na cidade, você vai ter que pagar ônibus para aquela cidade, você vai ter que pagar Uber, você vai ter que, nos primeiros dias, vai ter que ficar no hotel. Esses são os gastos extras, né? Os gastos extras eu não coloquei porque depende de pessoa para pessoa. Então coloca lá na lista gastos extras. E se você já tem uma casa, vai chegar lá, vai ter que comprar alguma coisa ou outra. Tem essa ideia também que as casas, muitas casas elas não são mobiliadas. Então, aqui eu nem coloquei isso. Aqui é para você começar mesmo do zero, começar lá sem mobília na casa, compra um colchãozinho inflável, uma coisinha simples, uma televisãozinha simples e começa do jeito que você tem. Agora, se você já tem uma casinha, aí já é outros 500, como fala, já é uma outra realidade. Então se organiza, olha isso, não deixa para em cima da hora você tá tipo faltando 15 dias, você vai lá e compra passagem, eu quero voltar, não aguento mais país. Se organiza, tudo vai dando certo, né, se você se organizar. E é isso, malta. É hora de muitos brasileiros voltar à sua terrinha, se organizar. É hora mesmo das pessoas começar a pensar em si.
A situação de Portugal já não está fácil, está difícil, principalmente para a imigração. As coisas que estão desandando cada dia mais, saúde, greves. Aqui está ficando mesmo um Brasil. Aí você pensa, a violência também está aumentando. Então você pensa, o que adianta vir para Portugal e viver a mesma coisa que eu via no Brasil? Medo de violência, salário baixo. Pelo menos lá você ganha salário baixo, mas você está perto da família, né? É isso, moto. Muito obrigado por assistir meu canal.